6, a partir do versículo 25 ao versículo 34. Aleluia. Mateus capítulo 6, versículo 25 a 34. Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao versículo 34, diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Porque andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, os afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Porquanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Oremos. Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela palavra lida na manhã de hoje. Então somente queremos nos entregar ao dispor, guiar, dirigir, inspirar e revelar o teu Espírito Santo, para que estas palavras não sejam as minhas, mas as tuas palavras imprimidas em nossos corações na manhã de hoje. Fala ao nosso coração, Pai, queremos ouvir a tua voz. Tira tudo aquilo que possa impedir-nos, ó Deus. Não deixe que a nossa atenção venha devagar, não deixe que a nossa mente se ocupe com qualquer outra coisa, mas que os nossos ouvidos estejam atentos a ouvir a tua voz e que o nosso coração pronto para receber esta semente de vida, para que ela floresça para a glória do teu nome, assim como o Senhor a designou na manhã de hoje. Já, Senhor, nesta manhã nós oramos e pedimos a tua bênção sobre esta mensagem em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. A vida frenética desse mundo muitas das vezes nos leva a ter uma vida tão corrida, tão agitada, tantas preocupações, tantas ansiedades. Nós vemos que com o passar do tempo, nós vemos que lá nos nossos antepassados, a vida era muito mais simples. As pessoas não tinham televisão, não tinham internet, As pessoas não tinham muitas coisas que facilitam, ou não sei se facilitam, até prejudicam, porque como não tinham tantas coisas para se entreterem, muitas das vezes essas pessoas tinham uma vida mais simples, voltada à família, voltada às coisas de Deus. As pessoas tinham mais tempo para sentar-se à mesa, Coisa tão difícil nos dias de hoje. Aquelas famílias antigas, e eu venho um pouco disso, não que seja tão antiga assim, mas minha mãe e meu pai tinham por hábito fazer isso. Todas as vezes, na hora da refeição, todos os filhos sentados ao redor da mesa. E muitas das vezes era ali naquele momento que meu pai tinha aquelas conversas, Como foi o dia, o que você fez, o que você aprontou, E sabíamos nós que, dependendo do nível da conversa, ia ter um ajuste de conta depois, Esse era o tempo onde nós sentávamos ao redor da mesa com nossos pais, onde nós comíamos com eles, eles ouviam, procuravam ver as nossas cadernetas, naquela época eram chamadas as cadernetas escolares, e ali naquele momento eles iam conferir as nossas notas para saber como nós íamos na escola. Eles iam olhar os nossos cadernos para saber como nós estávamos nas tarefas, Porque naquela época você fazia a tarefa de casa, levava para a professora, ela corrigia e dava uma nota, E os nossos pais, eles tinham por hábito acompanhar isso, Então a família era bem diferente do que é hoje. Hoje em dia, as pessoas às vezes estão comendo e estão de frente de um laptop, estão de frente de um iPad, um iPod, estão de frente de um celular, e de repente um come na mesa da cozinha, o outro no segundo andar da casa, o outro lá não sei aonde. Então isso fez com que as famílias se distanciassem muito. E não somente por isso, mas a vida moderna muitas das vezes imprime em nós um ritmo
muito acelerado. E muitas das vezes nós querendo alcançar tantas coisas, né, materiais, nós temos que com isso nos afadigar mais, temos que trabalhar mais. Então vem aquela questão de trabalhar mais horas possível durante a semana, vem aquela questão de trabalhar no sábado, vem aquela questão às vezes até de trabalhar no domingo, fazer hora extra e tudo mais. Então a vida entra num ritmo tão acelerado. Por quê? Porque nós queremos alcançar coisas materiais, queremos ter coisas melhores, e isso às vezes faz o quê? Faz com que nós distanciemos ao longo do tempo daquela relação familiar, faz com que nós nos distanciemos das pessoas que nós amamos, dos nossos amigos, do nosso convívio, e até mesmo do próprio Deus, né? Do próprio Deus. Porque nós nos deixamos levar por uma vida tão corrida, que nós começamos até, sem perceber, nos afastar de Deus. Por quê? Porque trabalhamos tantas horas durante a semana e até no sábado, que no domingo é o único dia que nós temos e achamos então tomar a decisão de ficar em casa. Porque eu estou cansado, trabalhei demais a semana toda, e trabalhei muitas horas. Então, no domingo, às vezes, é o dia que a gente quer fazer o quê? Quer levar o filho no parque, quer levar a esposa para comer fora, quer fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro. E a Bíblia diz que o domingo é o dia do Senhor. É o dia que nós devemos reservar para Ele. É o dia que nós devemos de vir à sua casa, devemos de vir louvar e glorificar o nome do Senhor. Nós queremos fazer uma análise aqui entre Maria e Marta. Quando Jesus esteve na casa de Marta e Maria, o que aconteceu lá? Nós sabemos que quando Jesus entrou dentro da casa de Maria e Marta, Maria deixou tudo e foi lá para os pés de Jesus para ouvir o que Jesus tinha a dizer a ela. Marta, a Bíblia diz que ela ficou lá inquieta, ocupada com as tarefas domésticas, quem sabe lavando a louça, arrumando a casa, fazendo isso, fazendo aquilo, e ainda reclamou. Jesus manda que ela venha me ajudar, estou ocupada demais. O que Jesus disse? Marta, Marta, por que andas tão afadigada com as coisas? Maria escolheu a melhor parte. Sabe por quê? Panela para arear, prato para lavar, roupa para botar na máquina, casa para arrumar, isso você tem todo dia. Agora, a visita de Jesus na sua casa é algo inédito. Amém? Olha só que coisa, né? Ter Jesus na casa é algo inédito, né? Ela sabia que ela não podia perder aquela oportunidade por nada. Então, a panela que espere, a roupa na máquina que fique para lá. Ela largou tudo e foi se colocar aos pés do Senhor para ouvir o que Jesus tinha a falar. E Marta lá, fadigada com muitos afazeres. Isso nos leva a entender muito bem a vida moderna. Por quê? Porque se nós nos deixarmos levar pelo ritmo de vida que o mundo tem imprimido sobre nós vamos ficar como Marta. Assoberbados, atarefados, ocupados demais, cansados, sobrecarregados. E quando nós tivermos que estar em comunhão na presença de Deus, nós vamos utilizar esse tempo para fazer outras coisas que deveriam ser feitas em outros horários diferentes, né? Então, existe uma grande diferença entre opção e prioridade. O que é prioridade? Prioridade é algo que não pode ser adiado. Se você está lá, na porta de um ponto-socorro, e entra uma pessoa com corte no pé, que ela tem que tomar alguns pontos, fazer um curativo, e ao mesmo tempo chega um outro na maca, que foi atropelado na rua, qual é a prioridade? O que foi atropelado. O que tem um corte no pé pode esperar. Na vida espiritual, nós temos que entender isso. O que é prioridade na minha vida? A minha relação com Deus. Opção é aquilo que eu posso escolher. E tem gente que tem feito de Deus o que? Uma opção. Eu vou lá quando eu tiver tempo, eu vou lá quando eu puder. Eu vou na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, quando eu puder. Não é assim. A Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, né? E as demais coisas serão acrescentadas. A ordem de Deus é essa. Enquanto eu ficar fadigado querendo as demais coisas, eu estou infringindo aquilo que Deus ha estabelecido. Então, por isso que Jesus, nessa parábola, ele diz, por que andais ansiosos? Né? Olhai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiro, eu, contudo, não as alimento. Os lírios, nem Salomão se vestiu com tamanha formosura, né? Então, o Senhor nos leva a observar as coisas que Ele ha criado, para que isso chame a nossa atenção, para a gente corrigir algumas coisas que precisam ser corrigidas. De que maneira nós podemos não entrar, de que maneira nós podemos não estar procurando o reino de Deus em primeiro lugar?
é quando nós colocamos o quê? O trabalho em primeiro plano. Trabalhamos tantas horas que o cansaço nos impede de vir a adorar o Senhor. Salomão disse lá no livro de Eclesiastes que trabalhar mais por conta dos valores que precisam ser alcançados. Sabe o que Salomão disse acerca do trabalho? Abra comigo a sua Bíblia lá em Eclesiastes capítulo 1. Eclesiastes capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 8, palavras de Salomão acerca disso. Não que isso seja uma apologia a uma vida ociosa, não é isso. Trabalhar é necessário, porque a palavra diz, do suor do teu rosto trabalharás e comerás o pão seu de cada dia, né? Então nós sabemos que nós temos que trabalhar, mas não podemos pôr o trabalho em primeiro plano de forma que nós andemos tão afadigados que não tenhamos tempo para dar ao nosso Deus, né? Lá em Eclesiastes capítulo 1, a partir do versículo 3, Eclesiastes capítulo 1, a partir do versículo 3, ele diz assim: que proveito tem um homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul, e faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira, e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam-se eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Aleluia. Glória a Deus. Então Salomão está dizendo aqui, no versículo que nós lemos, que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol. Né? Então, muitas das vezes nós estamos tão preocupados em alcançar coisas materiais, que com isso nós estamos fazendo mal a quem? Primeiro a nós mesmos. A nós mesmos, porque isso afeta diretamente a saúde. Você trabalha tanto tempo, não tira um tempo para relaxar, para descansar, para distrair. Você não faz um passeio, não faz uma viagem, não vai num lugar diferente. Então você vai acumulando um estresse dentro de você, imprimido pela vida moderna, e chega a um ponto que alguma coisa vai acontecer, porque o corpo, ele cobra a fatura. Amém? O corpo, ele cobra. Se você não cuidar bem dele, nosso corpo precisa de todas essas coisas. Você precisa, e eu também. Eu preciso de trabalho, mas também preciso de descanso. Preciso de lazer, de diversão, preciso arejar a cabeça, né? Então, nós temos que entender que precisamos de todas essas coisas. E temos que procurar levar a nossa vida de uma maneira organizada. Porque se nós entrarmos em um ritmo frenético, e como Marta, quisermos abraçar tudo ao mesmo tempo e fazer tudo de uma só vez, vamos ficar cansados, sobrecarregados. Isso vai trazer o quê? Uma irritação profunda. Aí o filho fica irritado porque não sai de casa, a mulher mais ainda porque não sabe o que é comer fora um tempo, não sabe o que é um passeio, o que é uma viagem. O marido também está estressado, que só em olhar para o cachorro ele já quer chutar o cachorro. Né? Está todo mundo nervoso, está todo mundo irritado. Por quê? Por causa de o quê? O fato de estarmos assoberbados demais. Então, né, nós temos que procurar rever isso. Nós temos que procurar tirar e remover do nosso coração essa ansiedade. A Bíblia diz que a ansiedade no coração do homem o abate em espírito. Toda pessoa ansiosa ou preocupada com alguma coisa, ela tem um semblante pesado, carregado, né? Porque ela está ansiosa, ela está tensa, ela está inquieta, angustiada, né? Então, o Senhor diz, olha, olhai as árvores, olha, eu contudo não as alimento, quanto mais a vós outros. Então Deus está dizendo exatamente o quê? Para que a nossa confiança esteja nele e que ele vai estar cuidando de todas as coisas. Ele diz o que na sua palavra que nós lemos? Vivei o dia de hoje, porque o de amanhã trará o seu próprio mal. Tem gente vivendo hoje preocupado com o dia lá na frente, né, com 10 anos na frente, 20 anos. O que vai ser quando eu estiver velho? Quando eu estiver velho, alguém cuida de mim. Vem. Entendeu? Então tem muita preocupação desnecessária e às vezes a gente acaba se afadigando de uma maneira tão forte, tão pesada, que a gente começa a infringir algumas leis que são leis não somente relatadas nas Escrituras Sagradas, mas que precisam ser aplicadas no nosso dia a dia. Né? A palavra diz que há tempo para tudo debaixo do céu.
Há tempo para tudo. E nós temos que procurar organizar isso. E nós vemos que essa vida moderna, dos dias em que nós estamos vivendo, muitas das vezes imprime um ritmo tão forte sobre nós, que nós acabamos com isso nos assoberbando de tantas coisas que às vezes, entre fazer o quê? As escolhas, muitas das vezes nós priorizamos as coisas que temos a fazer e deixamos de lado as coisas que são relativas a Deus, né? E muitas das vezes nós abrimos mão, né, desse momento de comunhão, desse momento de louvor, de adoração, né? E às vezes nós começamos a colocar outras coisas dentro daqueles momentos que deveriam ser reservados para Deus, né? Então, a palavra do Senhor diz, por que andais ansiosos? Uma outra coisa que nós podemos muitas das vezes colocar à frente é o quê? É o lazer. Muitos, por estarem tão ocupados e por falta de tempo com a família e com os amigos, no dia em que deveriam estar adorando a Deus, o tomam para fazerem atividades sociais com seus amigos, né? Então, no dia em que você deveria estar na casa do Senhor, louvando e glorificando a Ele, é o dia que você acha, então, de fazer as atividades sociais com os seus amigos, com a sua família, né? E não é bem assim. Nós temos que priorizar, nós temos que buscar o Senhor. A questão aqui não é a falta de tempo, pois todos estamos tratando com Deus como uma opção e não como uma prioridade. Quando eu não priorizo a Deus em minha vida, eu faço de Deus uma opção. Ou seja, opção é aquilo que você escolhe. Eu quero ou não quero, eu faço ou não faço. Prioridade é aquilo que não pode esperar. Então a minha vida de relação com Deus tem que ser algo prioritário. Amém? Tem que ser prioridade. Você precisa priorizar esse tempo da sua comunhão com Deus, da sua oração, da sua leitura, né? Da sua devoção com Deus, do seu momento de ouvir a palavra, porque a Bíblia diz que a fé, ela é alimentada por aquilo que ouvimos, e que ouvimos o quê? Da palavra. Então nós temos que ouvir, aleluia. Temos que ser alimentados, temos que ser fortalecidos, né? Então, a palavra diz que, Eclesiastes ele diz, de que aproveitará o homem de todo o trabalho, né? Aleluia. De que aproveitará? E muitas das vezes nós ficamos tão inquietos, tão ansiosos, tão preocupados com tanta coisa. O que diz o salmista? Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Porque aos seus amados ele dá enquanto dormem. Aleluia. Vamos lá comigo, Salmo 127. Vamos ver o que diz a Bíblia. Salmo 127. Salmo 127, versículo 1 e versículo 2. Vamos ver aqui o que diz o salmista. Aleluia. Salmo 127, versículo 1 e versículo 2. Ele diz assim. Salmo 127, versículo 1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Amém? Esse dorme aqui não quer dizer, poxa, então eu vou ficar deitado na rede a vida inteira e Deus vai mandar tudo que eu preciso. Não é assim, pelo amor de Deus, não me mal interprete. O dorme aqui é no sentido de confiar, de saber que Deus vai cuidar, vai prover. Eu tenho que fazer a minha parte? Tenho. Eu tenho que sair, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ser o provedor da minha casa, porque Deus me colocou nessa posição. Amém? A esposa é ajudadora, o marido é o provedor. Amém? É por aí. Mas a Bíblia diz aqui, se Deus, o Senhor, não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, tudo aquilo que eu venha fazer, por mais esforço que eu faça, sem Deus não adianta de nada. Amém? Ele diz, porque aos seus amados, ele diz, inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, porque aos seus amados ele dá enquanto dorme. Ou seja, Deus promete prover-nos à medida que nós nos comprometemos com Ele. Amém? Deus promete prover-nos, né? Mas para isso, eu tenho que buscar o reino em primeiro lugar. E o que diz a Bíblia acerca do reino? Que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o reino, né? Então, tudo aquilo que eu venha afadigar-me por alcançar,
que não seja o reino, eu estou indo com a minha própria força para imprimir o que é a minha própria vontade. Mas no momento em que eu tenho uma vida em que eu separo tempo para Deus, eu separo tempo para trabalhar, estudar, para a família, eu separo tempo para estar na presença de Deus, então Deus vai ver isso e Ele vai estar então encarregando-se de suprir e abençoar-me em todas as minhas necessidades. Por quê? Porque eu estou colocando Ele em primeiro plano na minha vida. Amém? Então, quando eu coloco Deus em primeiro plano e priorizo a Ele na minha vida, Ele então promete cuidar e prover todas as minhas necessidades. E diz para mim que eu não devo, por isso, andar ansioso, porque mais ansioso que eu esteja, eu não sequer vou acrescentar um covo da minha estatura. Ou seja, por mais ansioso que eu ou você possa estar, não vai adiantar em muita coisa. Amém? Então temos que realmente esperar e descansar no Senhor, sabendo que Ele, o Senhor, irá cuidar de todas as coisas. Então isso foi o que aconteceu lá com Marta e Maria. É um grande exemplo da vida moderna de hoje. Essa vida corrida, a era do microwave, né? A pessoa pega a comida no congelador, bota lá, em minutos já está pronto, né? E uma coisa que nem bem faz, né? Então nós vemos que a maior parte a gente até compara isso. Eu me lembro que a minha mãe está agora com 83 anos de idade. Teve 6 filhos, perdeu um, né, quando nasceu, mas teve 6 que criou 6. A minha mãe nunca tomou sequer um anticoncepcional na vida. E olha, nunca teve problema. Está tendo problema agora por causa da velhice, porque isso é normal, né? Velhice traz tudo isso, né? Mas sempre foi uma mulher saudável, sempre foi uma mulher ativa, sempre foi uma mulher trabalhadora, né? Eu me lembro que quantas vezes nós éramos pequenos, eu o mais velho e tinha mais 2 irmãs e um irmão, e quantas das vezes nós íamos com a nossa mãe ajudar ela a entregar as roupas que ela tinha pego para lavar, passar e entregar, e às vezes uma coisa e outra e tudo mais, porque sempre trabalhando, sempre com a vida ativa, né? Eu me lembro que antes de nós irmos para cá, quantas vezes eu e a Denise chegávamos lá na casa da minha mãe e ela estava lavando cozinha de noite. E no Brasil você sabe que lavar é jogar água mesmo, é jogar água, botar sabão em pó, esfregar com a vassoura. Não tem esse negócio de produto, não. O produto é aqui. Lá o negócio é vassoura, amém? Vassoura e rodo. E depois tem que puxar água, né? E quantas das vezes a gente chegava na casa da minha mãe, 10 horas da noite, assim, a ver, vindo de um culto na igreja, minha mãe lavando cozinha. Eu falei, mãe, que isso, mãe? Uma hora dessa, ela lavando cozinha, essa cozinha de piso, cheia de sabão em pó, de repente só ela pode escorregar. Não, tá tudo bem. E estava lá. Às vezes a gente chegava, sabe o que ela estava fazendo? Fazendo doce. Doce de abóbora, mamão ralado, doce de laranja da terra, que eu gosto demais. Aquela laranja da terra que você descasca, bota de molho, ela deixava de molho de um dia para o outro. Aí no dia seguinte ela fazia o doce e fazia aquela calda. Olha que coisa gostosa, né? Com queijinho Minas, então, fica melhor ainda, né? Então, sempre com uma vida ativa, né? E hoje em dia, devido à alimentação que nós temos, né? Essa alimentação cheia de coisas que não são boas à saúde, e essa vida tão corrida, o estresse, né? O estresse pelo trabalho, é o estresse pelo tráfego, é isso, é aquilo, aquilo outro. A gente acaba acarretando tantos problemas na nossa saúde, que as pessoas do tempo antigo talvez não tivessem tanto como nós, né? Não tinham, né? Eu não sei se você é desse tempo, mas eu sou de um tempo em que às vezes o meu pai comprava um fardo de carne seca, e essa carne seca ficava pendurada. E aí mamãe cortava aqueles pedaços assim, para botar no feijão, botar fritinho na frigideira, olha... Oh, Jesus, eu não sei se você alcançou isso. Linguiça pendurada, linguiça pendurada. A Fatinha talvez saiba disso, porque ela é mineira, talvez lá em Minas faz muito isso. Então, eu estou falando assim no sentido do tempo. As coisas eram mais saudáveis, né? Sem tanto agrotóxico, sem tanto químico, sem tanto... Não, ninguém, a pessoa não era... Negócio de comer comida congelada, na nossa época isso não existia. Tinha que encostar lá e pilotar o fogão mesmo, não tinha esse negócio não. Tinha que aprender a pilotar o fogão, né? E fazer lá aquela comidinha gostosa.
Então a gente vê que a qualidade de vida era bem diferente. As pessoas eram mais saudáveis, as pessoas viviam mais anos. Eu me lembro que o pai da minha esposa, olha, ele faleceu com 81, né? Olha, 81 anos ele faleceu. Olha, aquele homem, olha, ele dava banho em garoto novo. Olha, ele saía de manhã de casa, ele ia lá na senda, no rodo, a pé, fazia as compras e voltava para as compras. E ele morava na Estrela do Norte. Paulo sabe onde é. Dali da Estrela do Norte, as sendas lá no rodo, que não existe mais, que já acabou, eram estiradas. E olha, ele andava, às vezes eu andava com ele, não conseguia acompanhar ele andava rápido. Mas olha, um homem assim, sempre cuidadoso com a alimentação, com a saúde, a hora de dormir, Dormia cedo, mas acordava de madrugada com as galinhas. Já era aposentado, não tinha nada mais para fazer, mas escutava rádio, lia jornal, via televisão, ele conversava com você sobre qualquer assunto. Mas era uma pessoa assim saudável, uma pessoa tranquila. Né? Faleceu como passarinho, morreu dormindo. Né? Não teve nenhum problema, não sofreu nada. Né? Deus o levou dessa forma. Mas a gente vê a diferença dos dias atuais. Hoje em dia, as pessoas são tão mais jovens que a gente, mas já são tão cheias de problemas, não são cheias de complicações, doenças, e isso, e aquilo outro. Né? Em tempos atrás não era assim. Isso, eu quero fazer essa comparação com o estilo de vida que a gente tem vivido hoje. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente vai acabar inserindo a nossa vida espiritual no mesmo ritmo. E vamos botar Deus a segundo plano. Olha, quando eu puder, quando eu tiver tempo, quando der, então eu vou. Quando puder, então eu chego lá. E Deus não quer isso. Deus quer que a gente tenha um tempo que dê a prioridade a Ele, né? Para que a gente possa estar na presença dEle. Então, o salmista, ele diz, se ele não guardar, em vão vigia a sentinela. Nós lemos aqui, inútil será todo o nosso esforço. Levantar de madrugada, né? Repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, porque aos seus amados ele dá enquanto dorme. Ou seja, Deus cuida, Deus prepara, Deus provê. Deus traz até nós aquilo que nós necessitamos, né? Então, essa é a necessidade de uma vida de prioridade com Deus. Eu não posso colocar outras coisas à frente do meu Deus. Não posso colocar o trabalho, a carreira, eu não posso colocar os meus estudos, eu não posso... É Deus, e temos que procurar fazer todas as coisas dentro de uma vida organizada. Tempo é questão de organização, é questão de planejamento. Se você não é uma pessoa organizada, o seu tempo sempre será um tempo meio curto, reduzido. Você tem que ser planejado. Né? Eu não saio, né, para ir comprar nem sequer um carro, sem que eu saia de casa já sabendo o carro que eu quero e aonde eu vou buscar o carro. É assim, né? Se eu vou fazer uma viagem 2 meses antes, eu já reservei o hotel, eu já comprei a passagem, eu já fiz tudo o que tinha que fazer. Eu já botei até no GPS para saber quantas milhas tem até lá, quanto que eu vou gastar de gasolina, eu já sei tudo. Né? Então isso é questão de organização. Tem gente que diz, ô mulher, bota a mala no carro, entra dentro e vamos embora. Vamos para onde? Não sei, no caminho a gente decide. Hã? Que isso? Vai sair para onde? Vai para onde? Não sei, no caminho a gente resolve. Né? Eu acho isso meio perigoso. Eu acho meio arriscado, né? Esse negócio, né? Não, você reservou o hotel, amor? Não precisa não. Chega lá e te dá um jeito. Dá jeito aonde, rapaz? Não dá jeito nada. Chega lá, não tem hotel, como é que fica? Dormir todo mundo dentro do carro? Não tem como. Né? Então, são as aventuras assim que é complicado, né? Então, é questão de organização. Quando você se organiza, quando você planeja, você consegue alcançar os seus objetivos com mais facilidade. E sem enfrentar muitos problemas, né? Então, tudo tem que ser planejado, organizado. Então, o tempo é a mesma coisa. Tem gente que eu não tenho tempo para nada. Não tem por quê? Porque não é organizado. Não planeja, né? Não define as coisas com prioridades. O que é prioridade? Né? Então, prioridade é aquilo que não pode esperar.
E o que pode esperar, ok, fica para segundo plano, né? Então, Evangelho de Lucas, capítulo 12, abra comigo a sua Bíblia lá em Evangelho de Lucas, capítulo 12. Aleluia. Lucas, capítulo 12, priorizando o reino de Deus. Você tem priorizado o reino de Deus? Como está Deus? Ele é para você uma prioridade ou tem sido uma opção? Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 16. Lucas, capítulo 12, versículo 16, diz assim: E Elis, ou seja, Jesus, lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Disse: Farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los a maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Amém? Então, essa passagem, Jesus estava mostrando exatamente o que? As preocupações humanas no plano terreno. As pessoas procuram prover-se de todas as coisas que lhes são necessárias ao nível material, mas elas não pensam aquilo que deverão fazer também para alcançar um plano espiritual. Nós sabemos que a nossa vida aqui ela é de passagem, né? Mas haverá um momento em que nós iremos expirar, e a Bíblia diz que este corpo voltará ao pó da terra de onde foi tirado, e a nossa alma sobreviverá. Agora, como e para onde? Nós temos que nos preparar para isso. Então Jesus estava falando exatamente em relação a esse homem, essa parábola. Por quê? Era um homem rico, talvez um fazendeiro. O campo, né, deu uma colheita muito grande. Ele colheu tanto cereal, tanta coisa, que não tinha nem sequer onde armazenar. Se ele fosse uma pessoa generosa, ele faria o quê? Bom, então eu vou repartir com meus vizinhos. Eu vou abençoar a vida dos meus amigos. Né? Eu vou dar um pouco para eles também, né, para que eles possam ter uma vida melhor. Mas não, ele disse o quê? Não, olha o pensamento dele, totalmente voltado a ele mesmo. Eu vou destruir os meus celeiros e vou construir celeiros maiores. E aí então guardarei toda a minha produção. E direi à minha alma: regala-te, ó minha alma, né? Como ele diz aqui, né? Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, né? Mas aquela vozinha ressoou e falou a ele: louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado, para quem será? Né? Então isso nos faz ver, muitas das vezes, a preocupação dos seres humanos em entesourar apenas bens terrenos. Né? Querem ter uma linda mansão, querem ter um carro do último tipo, isso, aquilo outro, mas que não constroem nada a nível espiritual para uma vida após essa. Nós sabemos que, né, há de vir, né? Nós sabemos que há uma promessa, como nós louvamos ao Senhor: eu tenho a marca da promessa. E qual é a promessa de Deus, né? Como foi lido ontem lá no estudo bíblico com nossos jovens, né? Que o Senhor prometeu que haveria de ao Pai preparar lugar, mas que voltaria para nos levar com Ele. Amém? Então nós sabemos que nós temos da parte de Deus essa promessa, que Ele voltará e nós iremos com Ele, né? Mas aqueles que têm o selo da promessa, aqueles cujas suas frontes estão marcadas com a marca invisível que diz lá: propriedade exclusiva de Deus, particular tesouro do Senhor. Amém? Mas aquele homem não, ele havia preparado tudo apenas para a sua vida terrena. E para a vida após esta vida terrena, nada havia preparado. E assim é a vida de muitas pessoas nos dias atuais. Elas estão tão assoberbadas, envolvidas e preocupadas em suas necessidades materiais, que sequer pensam em preparar-se para uma vida após o Senhor tomar esse fôlego de vida que Ele foi quem deu e é Ele quem toma. Amém? Então nós temos que pensar nisso. O que eu tenho construído em meu Senhor? O que eu tenho preparado a minha vida em relação a Deus, né?
Então sabemos que a qualquer momento o Senhor há de vir. Como Jesus disse aqui nessa parábola. Ele havia colhido muito, mas tudo aquilo que ele possuía iria ficar por ali mesmo, né? E aquilo que ele acumulou, ele poderia até mesmo usufruir, mas temporariamente. Após essa passagem, tudo aquilo que ele tinha armazenado naquele celeiro, para nada serviria, né? Então a gente tem que pensar nisso. O que eu tenho construído na minha vida em relação a Deus? Como está a minha vida com Deus? Em como eu tenho guardado o meu bom depósito em Deus? Como está, né, a nossa vida com Deus? Então temos que pensar sobre isso. Que a vida frenética dos tempos modernos não leve eu e você a vivermos uma vida tão afadigados a ponto de deixarmos Deus a segundo plano. Ele tem que ser prioridade. Diga para o seu irmão ao seu lado, Deus precisa ser prioridade na sua vida. Amém? Ele é prioridade. Ele tem que ser prioridade, né? E as demais coisas, ele promete acrescentar. Amém? Ele acrescenta, mas ele é prioridade. Amém? Ele é prioridade. Então, a gente tem que caminhar dessa maneira. Botar Deus a primeiro plano. Dizer, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Eu quero confiar em Ti, eu quero descansar em Ti. Ainda que todas as circunstâncias sejam as piores possíveis, né? Mas ainda assim eu quero Te louvar. Ainda assim eu quero Te glorificar. Ainda assim eu quero render graças ao Teu santo nome. Amém? Aleluia. E quando a gente olha a nível circunstância, a gente deve olhar lá para Paulo e Silas, né? Que haviam recebido os açoites, estavam no tronco, no cárcere interior, mas reuniram forças e louvaram a Deus. E quando eles louvaram ao Senhor, as portas daquela prisão se abriram e eles foram postos em liberdade. Amém? Que na minha e na sua vida não seja diferente. Há momentos até que para nós é difícil louvar a Deus, mas não é impossível, né? Às vezes é difícil, mas Deus, Ele toma a direção, Ele toma a frente e Ele nos conduz e abençoe para que a gente possa seguir adiante. Por isso que nesta manhã você faz isso, coloca a sua preocupação na presença de Deus. Coloque diante dele. Descansa no Senhor, para que ele possa estar cuidando de todas as coisas. Amém? Deixa ele cuidar. Amém? Aleluia. Vamos orar nesta manhã em nome de Jesus. Aleluia. E toda preocupação, toda inquietude,